Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um podcast GR. Léo Brasil aqui, hoje mais uma vez num podcast solo pra gente poder conversar um pouco e falar sobre o nosso galão querido. É isso aí, meus amigos. Antes de mais nada, você que vai ver esse vídeo, não esquece de deixar aí o seu like, que é muito importante para o algoritmo entender que nosso canal é legal. Se você gostar no final, mas aí só no final você compartilha com seus amigos aí, clica no botão compartilhar aqui embaixo, manda em todas as suas redes sociais, que eu confio muito mais em você do que no algoritmo, tá? Você é mais confiável, eu sei que você, quando clicar aqui no compartilhar, vai mandar para uma galera que vai vir participar conosco, o algoritmo vai saber, né? E principalmente, clica no botão aí embaixo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. É muito importante, muito valioso pra gente ter você aqui conosco na família Galo React. Além de tudo, você pode se tornar membro também clicando no botão aqui embaixo e tendo algumas vantagens aí no nosso querido canal Galo React, especialmente toda sexta-feira. Toda sexta-feira às 22h30 a gente faz o Papo da Massa. E é claro, você vai ser sempre muito bem-vindo e tornando-se membro, você tá lá destacado, tem os emotezinhos especiais, enfim, você tem lá suas vantagens, tá certo? Então, sem mais delongas, então vamos conversar um pouco. Por que eu decidi fazer o podcast GR hoje solo? Inclusive já tem podcast de convidados aí a caminho, tá, galera? Fica ligado que nós vamos ter mais convidados aqui conosco no podcast. Mas agora nós estamos numa fase, não sei se você tá vendo logo que saiu, mas neste momento, hoje é dia 27 de fevereiro, né? E nós estamos aí numa fase de complicações entre torcida, instituição, treinador, diretoria. E eu queria conversar com vocês um pouco, colocar um pouco e responder também algumas perguntas, tá? Vou responder aqui tanto algumas perguntas que eu recebi da galera que já é inscrita aqui no canal e nas outras redes sociais também me manda, como também vou responder um pouco de alguns questionamentos que eu mesmo peguei de acordo com vários vídeos e várias análises que eu assisti para poder dar minha opinião aqui para vocês, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos lá para esse podcast maneiríssimo que eu conto com você aí. E a primeira pergunta, tá? Eu não vou colocar o nome de quem mandou, porque foram muitas pessoas que mandaram perguntas distintas em lugares distintos. Então, se você mandou alguma dessas perguntas, entenda que é para você. E me desculpe não colocar o nome aqui, mas enfim, o tempo estava muito curto para poder pegar todos os dados, tá certo? Fui só juntando as perguntas que a galera mandou. E a primeira delas, tática versus técnica. O que é? Esse time é tático ou técnico? Muita gente ainda tem dúvidas sobre isso e às vezes a galera fala com tanta naturalidade nos meios, né? Na televisão, no YouTube, nas redes sociais ali mesmo, no X, no Twitter, enfim, em todos os lugares aí, e às vezes esquece, tem gente que não entende essa questão de tática e técnica. O que é isso? Tem muita gente que fala que o time do Atlético não tem tática, mas os jogadores têm muita técnica, e aí como é que é? Bom, vamos explicar aqui então, para deixar bem claro, e eu vou deixar minha opinião sobre isso também, e isso talvez responda muito das questões do que está acontecendo hoje no Galo, tá? O que é tática? Tática é a preparação do time de forma coletiva, tá? A tática básica, vou explicar de uma forma bem leiga mesmo, tá? Bem de leigo para leigo, mas eu tenho certeza que todo mundo vai entender. A tática, basicamente, é a transformação, as transformações que acontecem no time de forma coletiva. E não é só aquele negócio que você vê sempre na televisão de qual que é a tática do time? 4-4-2, 4-3-3, não é isso, tá? O trabalho tático, ele basicamente é um trabalho onde você trabalha movimentação em campo, né? Você trabalha jogadas ensaiadas, você trabalha formas defensivas e ofensivas de se portar em campo. Isso é tática, tá? Aquilo que trabalha o coletivo. Sistema defensivo, por exemplo, está tomando muitos gols de bola aérea. Isso é um problema tático, tá? Pode ter também questões técnicas, que eu já vou explicar. Mas geralmente é principalmente uma questão tática, de posicionamento, um treinamento que tem que fazer para os zagueiros e para todo o sistema defensivo, não é só os zagueiros, tá? Mas os laterais, o goleiro, a forma como o goleiro vai sair, aonde cada jogador vai estar para aquela bola. Se a bola for mais na reta da pequena área, o goleiro tem que sair, os zagueiros contam com isso. Se ela vai mais no primeiro pau, às vezes tem um lateral ali que é para tirar a bola.
Isso tudo é uma questão tática, tá? Em campo e tudo mais. É uma formação coletiva. A técnica, ela é uma coisa mais individual, tá? Obviamente que a técnica depende da tática e a tática também depende da técnica de certa forma. Mas a técnica é uma questão mais individual. É o drible que o jogador consegue dar. É o cara saber chutar bem. É o jogador ser bom de cabeceio. Isso são questões técnicas do jogador. Ele ter velocidade, ele saber aonde ele vai, entendeu? Então isso tudo aí são questões técnicas, tá? E qual que é um dos grandes questionamentos hoje em dia do Galo? O time do Galo, ele não tem tática. O Filipão não mostra uma tática diferente. Porque no caso a gente vê muito o Filipão. Eu concordo com isso em partes. A gente vê o Filipão utilizando o Campeonato Mineiro para testar táticas diferentes, tá? Isso é uma coisa. E já vou falar porque tem até uma pergunta sobre isso. Mas o grande questionamento da imprensa, do torcedor, é que ele utiliza muito essas táticas de forma estranha pra gente. Todo torcedor, ele sim tem um pouco de conhecimento de futebol, tá? Não é todo mundo é leigo 100%, só vai no coração e enfim, seu time só pode ganhar. Não é isso. Principalmente o torcedor atleticano, que é muito engajado, ele tem um certo conhecimento sobre tática e técnica, tá? Não todos têm o mesmo conhecimento e tal, mas enfim, acho que eu deixei isso claro. E a gente vê, por exemplo, num jogo contra o América, que é um time que funciona mais o meio-campo deles. O meio-campo já tá junto há mais de 5 anos. O Juninho já tá quase aposentando lá no América. É o time que tá melhor, não tava melhor no campeonato até o jogo, né? Agora, enfim, quando você vê esse vídeo, eu já nem sei se ainda vai ter, quem que é e tal. No momento agora tá o Cruzeiro. Aí você vai jogar um jogo contra o América. O que você faz? Fora de casa. Você coloca o time ofensivo, com 3 meia ofensivo, com 2 atacantes lá na frente, um volante, ou seja, o meio campo vai ficar um pouco mais aberto de forma defensiva, mas vai ficar mais povoado de forma ofensiva. Entendeu? Então, a gente acha estranho, porque esse tipo de técnica, de tática, quer dizer, o Filipão tinha que ter utilizado contra a Patrocinense, que a gente perdeu, contra o Itabirito, e com dificuldade ganhou. Com dificuldade. Entende? E aí, contra esses times que eu falei, Itabirito, Patrocinense, ele vai me meter 2 volantes, gente segurando, sabe? Então é esse tipo de questionamento que realmente a gente pensa, o que tá passando na cabeça do Filipão? Por que testar um time ofensivo num momento que você não tem que ser tão ofensivo? Você tem que ser ofensivo contra os times mais frágeis. Você vai ter que propor jogo e os times vão jogar muito recuados. Você tem que ser um pouco mais reativo, talvez, em times que vão te agredir um pouco mais. Mas no Campeonato Mineiro, tá, tem os clássicos, você pensa ali, clássico e tal, mas, poxa, igual o clássico contra o Cruzeiro. O Atlético jogou com 2 volantes, em casa, precisando propor jogo, precisando dar uma resposta para a torcida que estava chateada por causa da derrota anterior, neste mesmo estádio. E aí ele coloca o time para ser reativo. Não tô menosprezando o Cruzeiro, mas o Cruzeiro não tá melhor do que o Atlético em questão de elenco. Mas está melhor do que o Atlético em questão de organização por causa disso. A gente não sabe o que passa na cabeça do técnico. Já eu vou até responder um pouco sobre isso, mas... E a gente muito não sabe em questão do técnico, e eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente, outra pergunta. Mas já para adiantar... Porque ele não fala. Ele não dá explicação pra gente. A imprensa, ela é a forma da gente ter uma informação sobre isso. A gente ter um esclarecimento. Quando o cara faz uma pergunta e você leva pro pessoal, não responde, a gente continua perdido e continua achando que é alguma tolice. E não adianta vir falar, o Filipão, ele é extremamente... inteligente, ele tem uma carreira promissora, tá, mas o torcedor ele quer saber do agora, do aqui. Entende? O passado do Filipão ele não vai entrar em campo. Os troféus que ele já ganhou não vão entrar em campo. A gente quer saber o que ele vai resolver agora. E é esse um dos grandes questionamentos. Mas eu vou entrar nesses questionamentos todos um pouco mais pra frente aqui no podcast. Eu só vou deixar pra falar um pouco mais pra frente, porque
Bom, enfim, nós já estamos aí com outras perguntas para responder, tá certo? Aí nós vamos para outro questionamento aqui, né? Esse já foi diretamente para mim. Obrigado aí para quem mandou, seja lá quem for. Seja seu discurso não era de que o Mineiro era para experiências e agora reclama do time, qual é o problema então? Então vamos lá então. O problema aqui, no caso, é o discurso versus a realidade. Eu ainda mantenho que sim, o Mineiro ele é para experiências. Eu acho que nesse ponto de testar coisas, o Filipão tá até certo. De tentar, de ver o que vai funcionar. Essa parte que a gente quer um futebol melhor e não tá acontecendo, se você pegar de cabeça fria, você até entende. O problema grande aqui, um dos primeiros problemas, é o discurso versus a realidade. Não só isso, antes até de falar do discurso versus realidade, uma coisa é você fazer experiências para testar novas opções, mas para você testar novas opções, você também tem que testar novos jogadores. Uma das grandes reclamações é justamente do Filipão não dar oportunidade aos que deveriam ter oportunidade agora para mostrar um futebol, porque os outros caras ele já conhece. No jogo contra a Patrocinense, ele tinha que ter colocado um time um pouco mais alternativo, com um esquema favorecendo os jogadores. Para mim, os grandes técnicos são aqueles que pegam as características dos jogadores e conseguem montar um esquema baseado nisso. Diferentemente dos técnicos meia boca ou mais cabeça dura, que tem ali a sua tática na cabeça pré-definida e o jogador que se adapte. Eu não acho que o jogador tem que se adaptar ao esquema ou à tática. A tática e o esquema é que tem que se adaptar ao jogador, porque fica muito mais fácil trabalhar assim. Uma vez eu ouvi uma frase, eu não lembro de quem, já tem um tempo que eu ouvi isso, mas eu levei muito pra minha vida. Se você tem deficiência em algum aspecto, por exemplo, sou muito bom em... Vou pegar aqui numa área que eu tenho conhecimento, que é música, vamos colocar música. Eu sou muito bom em tocar violão, em tocar pandeiro, mas sou um péssimo cantor. Vamos colocar assim. Se você é muito bom numa coisa, investe naquilo. Seja um pandeirista. Mas eu queria muito cantar. Você pode até ajudar no canto, mas se você é bom no pandeiro, vai no pandeiro. Pegar outra área. Eu sou muito bom em programação. Eu sou muito bom em programação em Java, mas não sei programar em C. Investe no Java. Mas eu já sou bom em Java. Mas se torna melhor. Você vai ganhar muito mais com aquilo. Depois que você já for foda, o pica das galáxias em Java, ou no pandeiro, como eu falei, aí você pega aquele outro setor que você tem deficiência e tenta diminuir a deficiência nele. Não se tornar bom naquilo. Porque se você tá aqui no nível... eu tô aqui no nível de tocador. Eu tô aqui no nível de cantor. Se você for tentar pegar e colocar esse aqui pra cima, esse aqui gradualmente vai descer para adequar. Agora, se você pega esse aqui e começa a subir ele, esse aqui vai acompanhar devagarinho, porque eles são ligados de alguma forma. Quando você chegar no topo aqui, aí você começa a fazer com que esse aqui chegue o mais perto possível. Então, se você tem um jogador que ele é muito bom jogando pela ponta, pelo lado direito, por que você vai usar ele no lado esquerdo? Se você tem um jogador que ele é muito bom em bater, em chutar gol, por que você vai deixar ele longe do gol? Esse é um dos questionamentos. E a questão do discurso versus a realidade, que é a grande preocupação do atleticano. E o meu discurso eu mantenho. O Mineiro é para fazer experiências. Mas você tem que deixar claro também para o torcedor a verdade. A grande preocupação é o Galo pregar um discurso de que tá tudo bom, de que os números estão bons, de que tudo tá indo certo, e tratar o torcedor como se ele fosse um tolo, como se ele fosse idiota. Todos nós queremos ouvir a verdade do clube. Uma verdade que tá todo mundo vendo e só o clube tá negando. Só o Filipão nas entrevistas nega. Só o Vitor na entrevista nega.
A torcida, a imprensa, a galera de fora já enxergou que o Atlético tem algumas deficiências. Não custa nada o Filipão chegar na coletiva, ou o Vitor, ou seja, quem for dar a entrevista, e falar assim, olha, vocês têm razão. A gente tem aí alguns problemas ainda de cunho tático, a gente ainda tem alguns problemas técnicos para resolver, mas eu quero lembrar vocês que é início. Eu tô fazendo experimentações, eu ainda tô tentando achar a posição de cada um. Mesmo a gente já vindo de um trabalho que deu certo no ano passado, o trabalho esse ano mudou, a gente tem novas peças. As peças que estavam já estão passando por um outro processo. A gente está readequando todo mundo. Gente, não custa falar isso. Eu assisti a entrevista do técnico do América. E ele explicou tudo. Que ele viu no time do América. E de forma muito clara, muito límpida. Explicou as partes negativas, as deficiências, as partes positivas, o que ele achava. É a verdade? Talvez não. Talvez sim, talvez não. Mas ele explicou a visão dele. No Atlético isso não acontece. É muito querer blindar. É muito querer abraçar e falar que tá tudo bem para tentar levar uma energia positiva para os jogadores. A mentira, quando ela é contada muitas vezes, ela acaba virando uma verdade, Filipão. E é essa a questão. Se você ficar falando tá muito bem, tá muito bom, tá muito bem, algumas pessoas acabam acreditando. Seus jogadores acabam acreditando. E nisso acontece uma acomodação ali que não pode. Essa é a grande questão. Sabe? Então, a gente queria que o discurso ele estivesse claro com a realidade. Não é para descer a lenha. Não é para ser igual o Kudê e chegar detonando seu time, detonando o seu clube, detonando a diretoria. Não é isso. Isso também é exagerar. Mas não custa falar a verdade. Nós estamos trabalhando para melhorar. Chegar numa coletiva e falar que um jogo que claramente irritou todo mundo foi bom, isso acaba trazendo mais irritação. E mais pra frente eu vou falar um pouco sobre essa questão da torcida e com o Filipão, mas não adianta nada só querer fazer bonito lá dentro, Filipão. Sabe, nós torcedores, simples torcedores, a gente precisa de informação e a gente também quer se sentir parte do clube. Isso sempre foi o Atlético. Desde 1900 e lá vai bolinha. O Atlético sempre foi um time que prezou a proximidade com a sua torcida. Eu já vou adiantar aqui uma coisa que provavelmente eu vou falar na frente, mas eu não sou a favor da saída do Filipão. Eu queria muito uma mudança de postura do Filipão. E não só do Filipão. Também da diretoria do Galo. Que tá em falta com a torcida. Os jogadores também precisam melhorar sua postura em campo? Precisam, mas no que os jogadores falam, na forma como eles falam para a imprensa, que é o meio que tem entre a gente de comunicação entre o jogador e o torcedor, eu sinto que os jogadores sabem que ainda não tá bom. O Hulk da entrevista, ele deixa claro que precisa melhorar, que tá no caminho. Ele tenta deixar claro pro torcedor que tá no caminho, mas que precisa melhorar. O Arana, mesma coisa, ele vai dar uma entrevista, ele fala, ó, estamos devendo ainda, mas vai chegar lá. Ok, é aceitável. O que não pode é chegar na coletiva e falar, tá tudo bom. Eu adorei o jogo, foi muito acima da minha expectativa. Se essa é a sua expectativa, ela tá muito baixa. E aí passa pro torcedor um certo ranço, um certo desprezo. O torcedor atleticano, ele admira muito o Rodrigo Caetano, que hoje foi para a seleção brasileira. Por que o torcedor admira o Rodrigo Caetano? Porque ele é muito sincero. Além de ser muito sanguíneo e tomar muitas dores da torcida, do clube e tal, que é um ponto que aí é mais dele, o que mais cativa o torcedor para com o Rodrigo Caetano é que ele é muito sincero. E a gente não vê, ou então o Filipão tá sendo sincero, não tá enxergando o que todo mundo tá enxergando, óbvio. Aí, Filipão, tem que sentar com a sua assessoria e conversar com os caras. O mundo tá muito mudado. Eu sei que um técnico de 75 anos vai ter dificuldade
mudar o seu jeito. Não é isso que a gente quer. Não é uma mudança de jeito, não é isso. Ou talvez até seja um pouco, mas tipo, uma evolução no seu jeito. Você pode ser o cara carrancudo e tal, mas seja o cara carrancudo com quem precisa ser, no momento que precisa ser. Não com quem tá do seu lado. Ou pelo menos com quem era pra estar do seu lado, mas tá acabando que tá afastando a galera. Tá? Então, espero que tenha ficado claro. Eu ainda sou do mesmo discurso, eu sou a favor de as experiências, elas têm que acontecer, a galera vai reclamar, eu vou reclamar do time, eu acho que o time precisa mostrar evolução, claro, mas o discurso tem que ser compatível com a realidade, que aí ameniza um pouco isso. Tá? As experiências, elas têm que acontecer, mas elas não podem acontecer e destruir a técnica do time. Destruir os jogadores que já fazem um bom trabalho. Você tem que testar os meninos. É igual todo mundo tá falando, se não testar agora no Mineiro o Alisson, o Rubens. O Rubens já não era pra ser nem testado, né? O Rubens já é uma realidade no time há muito tempo. Não sei o que aconteceu lá dentro, se houve algum problema com o Rubens, mas isso não chega pra gente. E aí? A gente vai cobrar o Rubens? Ah, mas vocês não sabem o que acontece. Explica. Explica pra gente. Pra gente não ficar aqui igual bobo falando besteira. Mas do que a gente tá vendo hoje, o Rubens era pra estar no time titular. Ou pelo menos ser mais utilizado. O Alisson nem fala, a torcida já pediu. E tem outros meninos ali também. O menino que é centroavante do reserva, eu esqueci o nome dele agora, peço até desculpa. Ele não foi testado nenhuma vez. E colocou quem? Allan Kardec. O Vargas. Que o Filipão já falou que vai dar o apoio. Pode até dar o apoio, mas agora? No jogo contra o América? Se você quer dar um apoio pros caras, coloca eles quando o time estiver ganhando de 1-2-0 com um time mais forte e muda. Entra com o Alisson, o time meteu 2-0, aí coloca o Vargas. E fala pro Vargas, é a sua chance. O Edenilson, é a sua chance. Colocar o cara e claramente ele... Ah, nossa, ele fez 2 grandes bosta. Tem 4 anos que a gente tá esperando o Vargas dar 2 passes. Ele conseguiu dar agora contra o América. Uau! E quer que a gente goste do cara porque ele acertou 2 passes no jogo? Enfim, vamos dar sequência aqui, que senão isso aqui vai ficar gigantesco. Quem vai no estádio pode cobrar. Quem tá fora, não. Eu já deixei meu ponto de vista aqui em vídeo passado, mas eu vou deixar aqui no podcast também. Sobre essa fala do Filipão, né? Com certeza todo mundo que tá assistindo aqui já viu. Ele falando que pode ser cobrado lá dentro. Eu até entendo o ponto de vista. Vou fazer os dois lados. Eu entendo o ponto de vista que o Filipão quis colocar. Ah, se eu tô num restaurante almoçando, eu não quero ser perturbado. Eu entendi por esse lado também. Ok. Depois de estar com a cabeça fria, tá? Porque, nossa senhora, na hora que ele falou, meu sangue talhou. Agora, Filipão, você está vestindo a camisa do Atlético? Na rua, voltando de uma viagem, do CT, na porta do CT, você é funcionário do Galo. Você tem que escutar. Não importa quem. Você está em casa, quer ficar informado sobre o que a gente pensa do seu trabalho, você tem que ouvir o torcedor. Pelo menos aqui. E se você for ofendido, por um torcedor no seu horário de lazer, acho justo você xingar. Acho justo você se defender. Se você for ofendido pelo seu público no trabalho, infelizmente esse trabalho é assim, passa calado. Se você não for ofendido, como o que aconteceu aí na situação do vídeo, que a galera que viralizou, né, o vídeo do Filipão mandando o torcedor tomar caju, respeite o torcedor. Manda um joia. Cara, o Filipão, se ele simplesmente manda um joia pra galera naquele momento, independente se tá voltando de viagem, cansado, com a cabeça cheia, se ele manda só um joia ali, acabou. Não tinha problema nenhum, não tinha nem debate essa semana. E até se o cara falar alguma coisa errada naquela situação, faz um joia pra ele e passa.
derruba o cara com elegância. Agora, fazer do jeito que você fez, depois de... sinta-se à vontade aqui, isso pegou muito pro torcedor atleticano. Eu realmente não me importei muito, vou ser sincero. Eu acho que se o cara chegar na casa do Galo lá e tal, e for jogar, independente se é o rival, se não é, se é de outro estado, se é de outro país, o cara tá indo lá jogar, eu acho sim que ele não tem que ser maltratado. Agora, a gente quer ver uma gana e uma disputa dentro de campo. Né? Porque o torcedor acaba se apegando em coisa muito que também não tem que se apegar. Virou pro técnico e falou seja bem-vindo. Tá, e daí? O técnico do Cruzeiro não entrou em campo. Os jogadores é que jogaram mal. A tática não funcionou, a tática foi ruim. Você colocar ali um time defensivo para jogar em casa contra o Cruzeiro, em reformulação, não tô nem falando que o time do Cruzeiro é ruim ou é bom, porque eu não sei. A gente só vai saber isso lá pro meio do Campeonato Brasileiro. Mas você colocar o Galo com a folha que tem para jogar defensivo contra o Cruzeiro em casa, realmente complica. Aí não tem o que defender. Tá? Mas essa fala do Filipão foi totalmente infeliz. Totalmente infeliz. Eu sou um torcedor que infelizmente eu não tenho recursos para poder ficar indo no estádio. Já falei várias vezes aqui para vocês e não preciso esconder. Eu passo por dificuldades financeiras nesse momento que você está vendo esse vídeo. Como é que eu vou dispor dinheiro para poder pagar um galo na veia para poder estar no estádio? Eu não tenho condição. Então, com muito custo e com a ajuda de outras pessoas da minha família, eu tenho acesso aos jogos do Galo no pay-per-view. Eu tenho acesso aqui, eu tenho um computador que funciona, que não é bom, mas ele funciona e é onde eu consigo transmitir para vocês. Eu tenho comida hoje por causa dessa pessoa. Então, pra gente que não tem recurso, não tem condição, escutar uma fala dessa dói um pouco no coração. E mesmo que todos os atleticanos estivessem, no estádio só cabe 40 mil. Então, tem os dois lados. Eu até entendo a ideia que o Filipão quis colocar, que foi errada. Porque ali foi uma situação em que ele estava em um horário de trabalho. Ele estava voltando de uma viagem. Estava cansado com a cabeça. É humano. Eu também sou humano e eu tenho que pensar muito antes de tomar qualquer atitude. E eu não sou conhecido, eu não sou famoso. Sabe? Então, eu acho que você que é conhecido, que é uma pessoa que molda as opiniões das pessoas, direta ou indiretamente, tem que ter a noção de que se você está em algum lugar com a camisa da sua instituição, você tem que respeitar e agir da forma certa. Quando eu estava trabalhando de carteira assinada, de carteira fichada, eu tinha que tomar cuidado quando eu estava com o uniforme da empresa. Porque se eu fizesse qualquer coisa com o uniforme da minha empresa, recaía sobre a minha empresa. Então nessa situação é a mesma coisa. E aí vem aquele ponto, Filipão, isso eu vou até falar mais pra frente, mas só pra lembrar, a torcida é o maior bem do clube. O Caetano falou isso. O marketing do Galo tá tentando pregar muito isso agora nos seus vídeos, nas suas redes sociais. Mas ela tem que falar isso também pra quem tá lá dentro. Porque senão não adianta. Algumas coisas a gente já vê que estão mudando, mas já já eu falo sobre isso. Vamos pra próxima aqui. Alisson não está pronto? Filipão não soube explicar na coletiva que a substituição foi questão física e só falou que deu moral ao Vargas. Olha, primeiro, eu acho que foi muito para tentar explicar a substituição do Alisson, que o Galo colocou essa informação de que ele foi substituído por cãibra. Pode até ter sido, mas eu não vi. A galera da imprensa que estava lá não viu. Quando foi perguntado na entrevista, o Filipão sequer mencionou sobre essa questão aí do Alisson estar com câmbio, com questões físicas. Ele falou do psicológico do menino. E aí foi aonde eu dei a resposta e eu mantenho o que eu falei do jeitinho que eu falei. Pra mim, no time do Atlético, neste jogo contra o América, o cara mais pronto psicologicamente era o Alisson. Hulk já tem muito tempo de Galo. O Everson já tem muito tempo de Galo. O Arana, todos os jogadores experientes ali e tal, no futebol como um todo, não estavam tão preparados psicologicamente para esse jogo como esse menino. Que foi o único que teve cabeça
para poder colocar a bola no chão, tentar um drible para fazer um chute a gol, ou tentar um drible, um lance mais em profundidade para fazer um cruzamento, ou no mínimo conseguir um escanteio. Que é o que eu venho cobrando dos jogadores medalhões há muito tempo. Né, os jogadores medalhões, eles perdem muito a bola no meio campo, a bola não termina num chute a gol, numa defesa do goleiro, num chute para fora, não, geralmente a bola ela termina. A maioria das jogadas do Galo, elas terminam numa perda de bola no meio campo e contra-ataque do adversário. E aí é o trabalho tático e psicológico também. É a tática, o trabalho tático do Filipão nessa questão, que acho que só eu que tô vendo, tem muita gente que não vê, e o próprio Galo não vê. Mais tarde eu vou falar aqui que a galera divulgou aí que os números estão maravilhosos e tudo mais, o número não entra em campo, gente. Não adianta nada você ter 60% de posse de bola e a bola ficar rodando na defesa, com o outro time esperando para roubar a bola e conseguir um contra-ataque e fazer o gol. Tá? Então, de todos os jogadores que estavam ali, o Alisson era o único que estava conseguindo fazer isso, colocar a bola no chão e finalizar a jogada lá na frente. Nem o Hulk mesmo, até o Hulk mesmo, às vezes ele domina a bola, quer correr muito, enfim, o Hulk é muito competitivo. Eu tô falando dos caras que eu gosto justamente para não falar, ele tá falando mal do fulano de tal porque não gosta dele. Tô pegando como exemplo aqui os caras que eu gosto muito. Então o Hulk muitas vezes ele pega a bola, tenta correr, perde a bola lá no ataque e gera um contra-ataque pro adversário. Esse tipo de trabalho é o Filipão que tem que fazer. Virar para os jogadores e falar, eu não quero que essa bola morre no meio campo. Eu quero que essa bola morre lá no gol do cara. Seja dentro do gol, seja numa defesa do goleiro, seja uma bolada na trave, seja chutando para fora, mas ela tem que morrer lá. Não pode gerar lances de contra-ataque pro adversário, ok? Ok, isso não acontece. Mas o Alisson tá fazendo isso de forma orgânica. De forma natural. Eu não lembro de um lance em que o Alisson perdeu a bola e a bola voltou para um ataque do adversário. Então, o que o Filipão falou não condiz comigo, com o que eu tô pensando. Inclusive, já vou falar sobre essa questão da escalação do Alisson, que pra mim não foi por causa do pedido da torcida, tá? E eu vou levantar uma polêmica aqui pra vocês já. Próxima pergunta. Responsabilidade é só do Filipão? Não. Pra mim a responsabilidade não é só do Filipão. E eu acho que tem muita gente que, por querer muito derrubar o Filipão, tá focando só nele. Pra mim a principal responsabilidade da situação atual do Atlético não é do Filipão. E é outra polêmica que eu vou levantar aqui pra vocês. Pra mim a principal responsável pela situação atual do Atlético na questão de desempenho é a diretoria do Galo. Mas a diretoria não dá treino, a diretoria não entra em campo. Mas a diretoria é quem tem o poder de cobrar. O Vitor tá lá só uma semana. Não, o Vitor já tá lá já tem mais de 3 anos. Ele tá num cargo novo, mas ele sabe como é que funciona. Então ele tinha que chegar pro Filipão e cobrar. A diretoria, os memins, os 9 diretores, 9 donos do Galo, que são 9, tá, gente? Pra quem não sabe, a SAF ela é constituída por um conselho com 9 donos. Os que mais aparecem são os 4 R's, né? Mas são 9 donos, mais ou menos. Eles têm que chegar no Filipão e cobrar isso. Mas parece que ninguém tem peito pra fazer isso. Ninguém tem coragem, ninguém tem culhão pra fazer isso. Porque se acontece essa cobrança de forma correta, não adianta você chegar ao Filipão. Por favor, tenta falar um pouquinho mais legal com os repórteres. Não é isso, não. É cobrar. É chegar pro cara e falar, olha, por mais que os números aqui estejam razoáveis, não tá bom não, gente. 50% de aproveitamento no campeonato mineiro não tá bom, né? Por mais que os números lá, que eles estão tentando mostrar pro público, para eles estejam razoáveis, futebol não tá todo mundo vendo. O Atlético hoje é pauta negativa no estado e até no país. Tá muito aquém. É a 4ª campanha do Campeonato Mineiro, gente. E já eu vou adentrar mais nesse assunto também. Mas alguém tem que chegar e cobrar do Filipão e dos jogadores uma postura diferente em campo. Uma postura mais aguerrida. Uma palavra que sumiu do vocabulário do Atlético Mineiro lá dentro. Raça.
O que é raça, Léo? Se você não é atleticano, você não vai entender. Quem é atleticano já entendeu. E como a diretoria é constituída por atleticanos, o que eu acho um ponto muito positivo, eles sabem o que eu tô falando. Eles sabem o que é raça. Cobre dos jogadores e do Filipão, da diretora da comissão técnica, raça. É um sentimento diferente. É você querer mostrar algo mais em cada jogo, independente se é um jogo contra o 15 de Pindorama ou se é um jogo contra o Real Madrid. A raça tem que ser a mesma. Você pode estar num dia taticamente ruim, você pode estar num dia tecnicamente abaixo do que você normalmente faz, mas o que não pode faltar é raça. Isso é passado, isso é demonstrado em campo, uma vontade. O Arana hoje não está jogando bem, mas eu nunca vi nele falta de raça. O Hulk tem dias que ele não está bem. No jogo contra o América ele não esteve bem, mas em nenhum momento eu senti no Hulk falta de raça. Isso tem que ser em todos, tem que ser um coletivo. E principalmente tem que vir do técnico. No seu modo de agir, no seu modo de interagir. Observar, quando uma torcida inteira tá pedindo um Rubens, vendo que o time tá mal e tá pedindo um Rubens, será que é só para implicar com o técnico? Ou será que é porque o menino já mostra um talento que pode ajudar o clube? Isso também é uma observação do treinador, é raça. É você botar o seu sangue ali para ferver e entender o que é melhor pro clube, não o que é melhor para você, o que é melhor pro jogador X ou Y naquele momento. Então é mais ou menos isso. Eu acho que a responsabilidade ela é dividida e para mim a responsabilidade principal é do Filipão. E aí a outra pergunta, qual é a responsabilidade dos jogadores? Toda. Por mais que o técnico pode errar taticamente em campo, a técnica dos caras tem que sobressair também. É óbvio. Um ponto eu já deixei claro aqui pra vocês. Se o Filipão coloca o cara num lugar errado, pode ser que afete tecnicamente aquele jogador. Só que se o jogador tem raça, tem vontade, tem uma determinação a mais, ele pode superar isso e fazer com que a técnica se adapte à função que ele está fazendo. Claro que se você tem um Paulinho, igual eu sempre falo, pra mim o Paulinho tinha que ser o cara que vai ficar lá na boca da área esperando a bola chegar. Ah, mas ele tá perdendo muito gol. Mas ele tá correndo muito. O Paulinho tá jogando tão estranho no campo, tão na ponta, que tem momentos que ele tá lá na defesa ajudando. E não pode ser assim. Eu sei que todos os jogadores têm que defender e todos têm que atacar. Mas o espaço que o Filipão tem que definir pro cara defender é lá na frente. Ele fazer uma pressão alta, ele atrapalhar o zagueiro de começar uma jogada. Não adianta nada o Paulinho voltar lá na defesa para poder ajudar a tirar uma bola, depois a bola sobra para um contra-ataque e o Paulinho não tá lá, como aconteceu várias vezes no jogo do América, e parece que a galera dentro do Atlético ou não quer admitir, ou não quer aceitar, ou simplesmente não enxerga. É esse tipo de questão tática que tá faltando no time. Porque a bola várias vezes foi cruzada na área e não tinha ninguém lá no meio para fazer. Não adianta você montar um esquema com dois caras no ataque, sendo que os dois caras do ataque não estão no ataque. O Hulk tá muito aberto pelo lado direito para poder trazer a bola para dentro e chutar. O Paulinho, ele tá muito aberto pela esquerda para fazer um duo com quem tá jogando por aquele lado. Não tem ninguém lá no meio. Isso é questão tática. Aí é lado do Filipão. Agora, os jogadores também têm que ter essa noção. Se o técnico tá botando dois atacantes, mesmo que ele peça para eu voltar, eu tenho que estar bem posicionado, eu tenho que estar no lugar certo, eu tenho que dar um pouco mais de raça. Se eu cansar, eu viro pro técnico. Se eu tiver estafado demais com dor, eu viro pro técnico e falo para ele: "Ô professor, eu preciso ser substituído. Mas enquanto eu estiver em campo, eu tenho que dar tudo de mim." E isso às vezes falta.
E não é só uma... eu não tô falando de falta de vontade. Tá? Não é falta de vontade. É a questão da raça. Mesmo, é você botar na cabeça. Ali são 3 horas que você vai estar ali no seu trabalho, né? Contando desde a hora que eles chegam ali no estádio, até às vezes antes um pouco. Porque às vezes desde o CT ali você já tá no trabalho, né? E tal, pega o ônibus, vai pro estádio e tudo mais. Esse momento você tem que dar tudo de si. Porque quando acabar, você vai poder chegar, deitar a cabeça no travesseiro e falar, ganhando ou perdendo, eu dei tudo de mim. E tem vezes que a gente não vê isso. A grande implicância com Vargas, por exemplo, que o Filipão defendeu, nunca foi a questão técnica do jogador. Todo mundo no Atlético sabe que ele é um bom jogador, ninguém contesta isso. Ninguém fala, nossa, o Vargas é ruim, o Vargas é uma bosta, o Vargas não sabe jogar. A questão do Vargas é que ele não mostra vontade, Filipão. Não adianta nada no treino ele fazer um treino tecnicamente bom. Eu sei que o Vargas vai fazer um treino tecnicamente bom. Eu já estou muito ciente disso há muito tempo. O Edenilson vai fazer um treino tecnicamente bom. Eu sei disso. Só que a gente precisa ver essa entrega, essa vontade. A raça tem que ser transmitida para os jogadores. Há um conceito errado de que a torcida tem que incentivar o jogador a jogar. E esse conceito já vem de muito tempo. E eu vou continuar insistindo aqui nesse canal. É o jogador que tem que fazer a torcida jogar junto. É o que o Hulk faz. Mesmo num jogo horroroso do Hulk contra o América, que ele teve um lance que foi a da falta, todo mundo lembra aí que o Hulk é diferenciado. Ele bateu uma falta ali e conseguiu tirar o goleiro. Eu concordo. Só que o Hulk, se você for pensar friamente, antes de acertar aquela falta, ele perdeu 3. E por que ninguém contesta o Hulk por causa disso? Porque ele mostra raça, ele mostra vontade, tanto dentro de campo como fora. Ele trata as pessoas com respeito. Ele trata a torcida dele, que é quem vai pagar o salário dele, direto ou indiretamente, trata todo mundo igual, com o mesmo respeito. E por isso o Hulk, mesmo num dia que tá muito ruim, ele é ovacionado. A galera exalta o lance bom. Por que ninguém exalta os 2, 3 passes certos que o Vargas deu no jogo? Que a gente não sente essa vontade do Vargas. O último lance que eu lembro do Vargas antes desse jogo do América, foi justamente ele fazer um gol e colocar a mão na orelha, fazendo graça pra torcida. Num momento em que se ele chega ali, bate a mão no peito, fala, eu sou Galo, eu tô aqui, eu tô com vocês. Não, ele bota a mão na orelha e fala, e aí, o que vocês estão falando? É isso. Você tem que agradar o seu público. É o jogador que tem que agradar o público, pro público devolver o carinho. Não é o contrário. Isso tá muito destoado, gente. É o exemplo que eu sempre dou. Eu não vou chegar num teatro, fazer uma peça bosta e esperar o público me incentivar a melhorar a peça. Não! Se eu não fizer uma peça boa, o público não vem comigo. Se eu tiver num show de música, o músico que tá lá em cima, o cantor, não incentivar a galera a cantar, bater palma, pular, o pessoal não vai fazer isso por osmose só, não. Não é o público que tem que fazer o cantor cantar bem, é o cantor que tem que cantar bem para fazer o público interagir com ele. E no futebol isso é invertido. O torcedor, o cara que tá pagando o ingresso pra estar ali pra ver um espetáculo, ele tem que dar um espetáculo primeiro e agradar os jogadores que estão lá dentro. Não, gente, não vai com essa mentalidade. Isso vai acontecer naturalmente por você estar fazendo bem o seu trabalho. E eu não tô falando só de vencer ou perder, não. Eu tô falando de você demonstrar que você quer que esse público esteja com você. Tá? Então, responsabilidade dos jogadores. Não, deixa eu dar uma corrida aqui que eu já tô falando há muito tempo aqui, senão esse podcast vai ser eterno. Tratamento com a imprensa e com a torcida. Torcida só vai aceitar quando ganhar? É um outro questionamento que tá rolando muito também. Desde quando a torcida do Atlético é assim, Filipão? Diretoria. Vocês estão realmente achando que a torcida do Atlético vai mudar a sua postura só por conseguir uma sequência de vitórias ou de derrotas? Não é assim. Quantas vezes nós, torcedores, nós atleticanos, apoiamos times muito ruins?
Em 2005, o Galo foi rebaixado, gente. O Galo foi rebaixado. E a torcida cantou o hino e incentivou quem estava ali em campo. Não eram jogadores caros nem valiosos igual a gente tem hoje no time. Eram jogadores tecnicamente muito abaixo da crítica. Eram meninos que no final, inclusive, foram os meninos, porque os caras que realmente afundaram o Galo nem estavam lá. Eles largaram o barco, pularam do barco. E aí colocou os meninos da base do Galo para poder segurar a onda. A torcida do Galo cantou o hino e apoiou o time no pior momento da sua história. Então, de onde vocês estão tirando que a torcida do Galo vai mudar de opinião se conseguir uma sequência de vitória? Não é só isso. A gente precisa ver uma sequência de vitória com alegria, com vontade dos jogadores. No ano passado, o Galo emplacou uma porrada de vitória e mesmo assim tinha gente criticando a forma do Galo jogar. Isso é a torcida do Atlético. A gente não se importa se o Galo vai só vencer ou só perder. O que a gente importa é ver... Porque se você está fazendo bem o seu trabalho, consequentemente a consequência é a vitória. E eles estão pregando que a vitória vai ser a resolução do problema e que vai gerar todas as outras consequências. Não! Não é a vitória que vai fazer vocês jogarem bem, não. Vocês têm que jogar bem para conseguir a vitória. O treinador tem que fazer um bom trabalho para conseguir a vitória. Não é a vitória aparecer do nada e fazer tudo mudar no Atlético, não. Tá errado. O pensamento tá errado. O tratamento com a imprensa, eu acho que alguém já falou com o Filipão. Que na última coletiva ele pelo menos deixava o pessoal terminar a pergunta. Ainda não tá dando respostas satisfatórias. Uma coisa é eu assistir o técnico do América ser perguntado o que taticamente o time faltou ao time para vencer, e ele dá toda uma explanação tática falando que devia ter usado tal jogador assim, que tal jogador assado teve que ser substituído por isso e atrapalhou o jogo, que faltou um Moisés ali que poderia ter ajudado também um pouco mais. Outra coisa é o cara chegar e pegar um papel, aqui ó, é isso aqui, e mostrar as estatísticas que estão lá no site da Globo. O que precisa de mérito? O que de taticamente você pode falar e que... Aí o cara pega um papel e mostra. Não, Filipão. Explica pra galera qual que foi o seu pensamento tático. A menina perguntou o que ele pensou taticamente. Explica pra gente o que você pensou taticamente ali pra poder mudar a ideia do Atlético do primeiro tempo pro segundo. Foi alguma coisa assim. Qual foi a sua ideia tática? Ele pegou o papel, tá aqui, ó. Posse de bola nossa foi maior. Chute a gol nós demos mais. E daí? O que adianta você dar 100 chutes a gol e nenhum acertar o gol, Filipão? O que adianta você ter 87% de posse de bola e a bola ter ficado o tempo todo com sua zaga? Esse tipo de coisa, gente. Sabe? Então, o tratamento com a imprensa, ele tá tentando já modificar, porque eu acho que alguém já falou pra ele. Agora, esse mesmo alguém, e isso caberia à diretoria, ao diretor de futebol, aos psicólogos lá dentro do Galo, à instituição, virar pro Filipão e falar: Filipão, fala com seu torcedor. Isso tudo poderia ter sido muito amenizado se depois do Filipão mandar o cara tomar caju, ele chegasse no microfone com um celular, pegasse e fizesse um vídeo. Gente, eu me exaltei um pouco, tava muito cansado naquele momento, mas eu tava vestindo a camisa do Atlético, era meu momento de trabalho ainda. Mas de cabeça quente, às vezes a gente falha, eu também sou humano. Peço desculpas ao torcedor aí que se sentiu ofendido, a toda a torcida do Atlético. Quero enfatizar que nós estamos juntos. Acabou o problema. Na hora de vir pro Atlético, ele fez um vídeo. Torcedores do Atlético, estamos com vocês, conto com a torcida para fazer o que sempre fez. Uau! Pentacampeão do mundo pedindo aí pra torcida dar um incentivo. Legal! Que ele vai jogar junto com a torcida, mas não é o que a gente vê. E a ideia é que ele tá deixando transparecer, e isso reflete na instituição. Porque o que o Filipão faz são as palavras da instituição, porque ele tá vestindo a camisa, tá? Por isso que eu falei aquela questão de que se eu tô voltando do trabalho, o que eu fizer no metrô com a camisa do meu trabalho pode repercutir no meu trabalho. O Filipão na entrevista tá com a camisa do Galo, então ele está falando em nome do Atlético. E dá uma banana pro torcedor, entende? É por isso que a galera questiona essa questão aí do Filipão ter... sinta-se em casa, técnico do Cruzeiro, jogadores do Cruzeiro, e pra própria torcida manda banana.
é por causa dessas coisas. Não, Filipão. Se você trata bem quem tá visitando, trata melhor ainda quem é de casa. Na sua casa, a sua família, você vai tratar pior do que quem tá te visitando? Eu acredito que não. Eu não acho que o Filipão trata as filhas, os netos dele lá e tal, pior do que os amigos dele que vão visitar na casa. Então tem que levar isso pro seu trabalho também, Filipão. A sua torcida é de casa. São a sua família ali dentro do trabalho, não é só os jogadores. Não é só a diretoria, a comissão técnica. A torcida faz parte disso também. São eles que te dão dinheiro aí pra você manter seu trabalho, pra manter todos esses que você gosta dentro do clube trabalhando. O Atlético ser grande, o Atlético cresceu por causa da sua torcida, que é muito fanática, é muito apaixonada. Sabe, então, isso tem que ser botado um pouco na balança e cabe aos atleticanos da diretoria, que são 9, como eu falei, a conversar com o cara, a deixar isso claro, mas não tá acontecendo, parece que é uma babação de ovo, porque é o Filipão. Não pode, gente, o Filipão não pode ser maior que a instituição, ele é gigante, ele tem a história dele, mas a história dele é o passado, o Atlético precisa do presente agora, para construir um futuro. Ano que vem, provavelmente, o Filipão não tá aqui. E aí, como é que fica o futuro do Galo? Vai ser brigado com a torcida? Então, esse tipo de coisa que tem que pensar. Então, o tratamento com a torcida tem que ser revisto o mais rápido possível por quem é responsável aí do Atlético para poder corrigir esse monte de erro que tá acontecendo. Porque não é só sequência de vitória que vai resolver isso, não. Não adianta nada fazer uma sequência de vitória, chega na entrevista e você pergunta, e aí, Filipão, taticamente você acha o quê? Nós estamos vendo que o jogador tal, por mais que o Galo esteja ganhando, o jogador tal não tá bem. É o que você pensa. Se você acha assim, eu acho que ele tá bem. Se você acha que ele tá mal, problema seu. Aí não adianta. Esse tipo de resposta não adianta. Olha, gente, eu tô vendo que esse jogador, tecnicamente, ele funciona pra essa e essa função. Eu sei que ele não tá exercendo a sua função normal, mas isso ajuda o time a crescer. Porra, é muito simples dar uma resposta. É muito simples você pensar numa coisa básica pra poder falar e deixar sua torcida feliz. O Scarpa, eu tava usando ele um pouco mais pra esquerda, porque a minha ideia com o Scarpa é fazer com que ele entre pra dentro com a bola, consiga fazer os chutes, consiga fazer boas jogadas vindo, carregando pra dentro, pro meio do campo. É umas coisas assim que a gente espera. Tô só dando um exemplo, mas é uma coisa assim que a gente espera. Não é, se você acha que o Scarpa tá no lado errado, é problema seu, pô. Eu acho que o Scarpa tá no lugar certo. Então, é isso. Entendeu? Então, esse tratamento com a imprensa e com a torcida tem que ser revisto pelo Filipão. A gente não assiste os treinos. O torcedor, ele não é um profissional do futebol. Por mais que tenha um certo entendimento, nem todos estudam futebol. Então, o torcedor ele precisa de respostas simples e objetivas para entender a mesma coisa que o professor faz na escola. Quando você pega os alunos, o professor não pega os alunos prontos, nem na faculdade, que os caras já estudaram uma vida inteira. Ele tá ali para aprender. O torcedor tá aqui para aprender com você, Filipão. Então tem que ter esse diálogo entre torcida, técnico e instituição. É só o que a gente pede para você tratar o seu torcedor do mesmo jeito que a torcida sempre tratou a instituição, com amor, com carinho, com respeito. Isso não tem acontecido, infelizmente, tá? É mais importante dar moral para algum atleta ou o time? Essa é uma postura do Filipão que eu não concordo da forma que ele faz. Eu acho sim que ele tem que dar moral para os atletas, os ativos do Galo? Tem. O Vargas tem que entrar no jogo? Tem, porque se a gente quer, até para quem quer se livrar dele, ele tem que ser visto fazendo o trabalho bem feito. Ok? Ok. Mas não da forma que está acontecendo. Porque senão, Filipão, você está queimando muito mais os jogadores do Atlético do que ajudando. Se o Paulinho, que é eu sempre falo aqui nos vídeos, eu sou muito fã do Paulinho. Muito fã do Paulinho. Sabe, desde que ele chegou, ele mostrou um respeito muito grande pela camisa do Galo e eu me tornei fã dele por causa disso. Não é nem por causa do futebol, não é porque ele foi artilheiro no ano passado, dane-se os gols que ele fez. Antes disso, quando ele chegou, eu falei, esse menino tem potencial pra ser ídolo no Galo. Porque ele já chegou respeitando a camisa. Ele fez o primeiro gol dele, ele não pisou no escudo em respeito ao Galo.
Esse tipo de coisa que a gente vê, tá, Filipão? Tá, diretoria, tá, jogador, esse tipo de coisa a gente nota. Nem todo mundo, mas a gente nota. Então, se ele não tá bem no jogo igual foi contra o América, tira o cara. Você tirou o menino Alisson, que falaram que foi por causa de questão física. Eu não vi isso. E o Filipão não explicou que foi por isso. O Filipão falou que foi por questão psicológica do menino que não tá preparado para esse jogo. Para esse tipo de jogo. Se foi questão física, ok. Mas explicasse isso depois também, que a gente ficou perdido. Agora, se não foi, tira o Paulinho que não tá bem nesse jogo e dá uma oportunidade para ele no outro. Coloca o Vargas num jogo que o Galo já tá ganhando ali de 2-0, pro Vargas tentar fazer 3, 4 e se sobressair. A torcida talvez até fica pedindo ele titular. Edenilson, a mesma coisa. A gente já viu que o Edenilson não tá funcionando no Galo, não tá funcionando na posição que ele tá sendo utilizado. Coloca o cara em condições melhores. Utiliza nos momentos difíceis, nos rabos de foguete, os jogadores que estão conseguindo fluir no jogo dessa forma. Não adianta, igual eu falei, não adianta nada o Vargas ser o Deus no treino e no jogo, na hora do vamos ver, na hora que precisa, o Galo perdendo de 1-0, de 2-0, ele simplesmente não funcionar, não chegar a nada. O Kardec, eu não vi até hoje o Filipão colocar o Kardec e ele conseguir fazer um gol. Ele conseguir mudar a situação de um jogo. Nada. Porque coloca no momento errado, coloca no momento sempre ruim. Não é o jogador ideal para aquele tipo de jogo. Ah, mas é o que nós temos. Mas não é. A gente tá vendo no jogo e o que a gente tem como base é o jogo. Não adianta nada, igual eu falei, não adianta o Kardec fazer 5 gols num treino no jogo, num treino no CT, e no jogo ele não conseguir pegar na bola. Adianta, Filipão? Adianta, gente? Então é isso. Sabe, tem que dar moral pros caras? Tem. Mas tá usando da forma errada, no momento errado. Se insistir com o Edenilson mal no jogo, a torcida vai pegar a birra do Edenilson. Se insistir com o Paulinho dentro do jogo no momento que ele tá ruim, em algum momento a torcida vai pegar a birra do Paulinho. O Hulk, por exemplo, ele pode continuar no jogo mesmo mal, porque o Hulk já tá consolidado, ele já é ídolo do Galo. Em algum momento ele vai fazer um lance que vai mudar toda aquela... Nos 50 minutos do segundo tempo, 52 minutos do segundo tempo, ele acertou um lance. E foi aquele. Então a torcida perdoou o resto do jogo todo do Hulk, que foi ruim. Que ele errou as faltas todas, não acertou nem no gol. Mas no último lance do jogo ele acertou. É um cara diferenciado. É outro patamar, outra história. Agora, se o Paulinho não tá bem, ele ainda não tá nesse status. Coloca outro no lugar. Não tira o Alisson que a torcida tá pedindo. Coloca o Rubens no lugar do cara. Se tivesse substituído o Alisson pelo Rubens e depois falasse invertesse lá, né? E depois falasse no pós-jogo que foi por causa de questão física, a torcida não ia achar ruim. Eu não ia achar ruim no meu pós-jogo. Então é isso. Nossa, já tô indo pra 1 hora já. Deixa eu terminar aqui que tem muita pergunta ainda. O Alisson realmente foi escalado por causa do torcedor ou por causa do olheiro? Essa foi uma pergunta que eu mesmo fiz, tá? Essa aqui não foi ninguém que mandou, não. Por quê? Muita gente falou que o Alisson foi escalado por causa da briga com o torcedor. Eu não tenho essa convicção toda não, tá, gente? Depois que eu fiquei sabendo que tinha um olheiro da Inglaterra lá observando o Alisson, ele foi lá só pra observar o Alisson. Eu tenho minhas dúvidas se realmente o Filipão colocou o Alisson por causa da pressão da torcida e o Atlético tá aproveitando essa vibe, né, e tal. Ele tentou aproveitar pra jogar na cara, se o cara vai mal, vocês que pediram, se o cara vai bem, eu que coloquei. Ou se foi por causa do olheiro que tava lá. E aí o Galo tá surfando na onda e aproveitando aí que é pra torcida tá pensando que o Alisson foi colocado ali por causa disso. Então, esse é um questionamento que eu realmente tenho. Eu queria até muito que o Atlético um dia se pronunciasse sobre isso. Que o Filipão se pronunciasse sobre isso, mas o Filipão não dá explicação pra gente. Porque no dia que o olheiro estava lá, o Alisson entrou titular. Será que no próximo jogo ele vai entrar de novo? Mesmo fazendo um jogo excepcional? Aí a gente vai ter que esperar até o fim de semana. Eu tô gravando antes do último jogo do Campeonato Mineiro.
Talvez aí o próximo jogo diga muita coisa, apesar que o próximo jogo a gente também não vai ter tanta essa certeza, porque tem muito jogador pendurado e talvez o Alisson entre por osmose ali no time. Mas eu tenho muito essa questão comigo aí, então já vou deixar essa polêmica aí pra você, era essa a polêmica principal que eu queria fazer. Será que foi porque o torcedor pediu? Ou será que foi porque tinha olheiro lá e o Alisson vai ser vendido por valores altos? Os tais 15 milhões, ele tava falando do Vargas ou ele tava falando do Alisson? Fica aí minha dúvida, tá? Tirou o Alisson com medo dele machucar e o Atlético perdeu a oportunidade de uma grande venda? Não sei. Então, é o questionamento que eu tenho, que ninguém falou sobre isso, tá? Ninguém, eu tô falando aqui pra você hoje. Então, fica ligado. Deixa eu ver outra pergunta. Futebol diferente por serem adversários diferentes. Isso também me incomodou um pouco. O Filipão, ele não pode falar que no ano passado os adversários eram outros, por isso o Galo... Só tem uma tática, Filipão? Só tem um jeito de jogar? Realmente, você só tem uma forma de jogar. Quer dizer, a gente tem que contar que o Galo vai jogar bem só contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, contra o Fluminense. Quando pegar o Criciúma, a gente já vai contar a derrota? Com todo respeito ao Criciúma, mas enfim. Quando pegar ali o América, que agora tá na Série B, nós já podemos contar com a derrota? Quando pegar o Patrocinense, o Ituiutaba, Copa do Brasil ali, pega um Souza, a gente vai contar com a derrota, igual o Cruzeiro perdeu? Eu já vou ficar com medo de jogar contra o Souza, que o Souza não vai vir pra cima do Galo se passar, né? Mas eu tô só dando exemplo. O Criciúma, se quando for jogar contra o Galo no Campeonato Brasileiro, não vai pra cima. O Vitória, você tá esperando o Vitória vir pra cima do Galo de peito aberto? A maioria dos jogos que o Galo vai ter vai ser contra adversários que não vão propor jogo. E aí o Galo não vai propor, vai colocar ali a galera recuada, voltando os dois caras lá. Porque o que mais me mata no Atlético na questão tática é que recua Hulk, recua Paulinho pra marcar, recua Scarpa, que tá fazendo quase um auxiliar de lateral. Porra, mano! Contra o Patrocinense, contra o Itabirito, contra o Democrata de Valadares. Contra o Democrata ainda não, porque o Democrata o Galo fez o gol rapidinho, né? Aí deu sorte nisso. Mas porra, vai pegar o time Vila Nova. Ué. Aí o Galo vai jogar esperando esses caras errarem pra poder armar um contra-ataque e fazer um gol? Chamar o time? O Galo não tem uma pressão alta. O Galo não pressiona os caras lá quando tá soltando bola. Todo mundo pressiona o Galo, tá? Independente do time que for, se o time tá extremamente recuado, tá lá 1, 2, 3 atacantes forçando o erro do Atlético na saída de bola. Porque o Atlético só sai bola de um jeito, é rolar pro Everson. Se tiver alguém perto, o Everson dá o chutão. Se não tiver, ele volta no zagueiro e continua jogando. São as duas formas táticas do Galo de sair num tiro de meta. E aí, se tem gente pressionando, acabou. Vai ser sempre o mesmo tipo de tiro de meta. O zagueiro vai receber, vai tocar de volta no Everson, o Everson dá um chutão e se vira lá na frente. O Atlético não tem um trabalho tático de bola pra jogar, pra lidar principalmente contra os times menores. Ou de menor força ofensiva, né? Às vezes são times grandes, igual o Corinthians está vivendo um momento ruim aí, pode chegar contra o Galo, se defender, tentar um bom contra-ataque. O Corinthians já ganhou várias vezes do Galo assim. Que é um time de um gol só. E aí? Vai ficar esperando o Corinthians propor esse contra-ataque para poder agressivar os caras? Eu não sei se o Corinthians vai atuar desse jeito no ano, tá? Mas é dando um exemplo aí do passado mesmo recente do time. Porra, então não dá. Me desculpa, escolher o adversário, falar que são adversários diferentes e por isso o Galo tá jogando diferente, não dá, Filipão. Isso aí pra mim é um sinal de fraqueza tática muito grande e isso me preocupa demais. Ouvir isso numa entrevista do técnico mais consagrado do futebol brasileiro é simplesmente de doer o ouvido. Blindagem excessiva, tem que ter calma ou é muito papinho pra pouco retorno. Não, o torcedor, no meu ponto de vista, na maioria das vezes tem razão no que fala. Tem uns que exageram, mas na maioria das vezes tem razão no que fala, sim. Tem que ser cobrado, o Filipão tem que assimilar as cobranças e fazer o melhor possível no próximo jogo. Nós já estamos chegando em março e o Atlético não demonstra uma evolução tática. Quer dizer que a culpa é só do Filipão? Não. Atribuo novamente muito dessa culpa aos jogadores e à comissão técnica também, que não cobra do técnico e dos jogadores. Mas essa culpa aí, ela é dividida. Tá focado agora no Filipão, porque até o Filipão quer isso.
mas essa culpa é muito dividida e a blindagem excessiva incomoda. Incomoda muito o torcedor. Não é que, igual eu falei, não é que a gente quer ver o Filipão xingando o jogador, não. Mas não é dolorido. Filipão, não vai ser agressivo pro seu jogador. Você fala, olha, fulano de tal não se adaptou à minha tática, ao estilo que eu coloquei, vou tentar ele em outras posições. É um grande jogador tecnicamente, funciona muito pro time, se sacrifica pelo time e eu vou tentar extrair o melhor do cara. Não matou o cara, não xingou o cara. Mas não, jogador, vou estar com ele até o fim. É meu jogador, vou abraçar ele. Isso mata a torcida que tá vendo que não é. Já falei, a torcida não é burra, ela não é tola. Se ela tá reclamando, tem fundamento. Às vezes é excessivo o fundamento ali, o que eles colocam na reclamação. Mas se tá reclamando, tem fundamento. Então, poxa, me ajuda, né, Galo? Me ajuda. Não tá dando a gente assistir essa blindagem excessiva que o Filipão tá fazendo, tá? Tá acabando, galera. Prometo que tá acabando. Nossa, já passei de 1 hora aqui. Peço desculpas a vocês, mas o assunto é muito grande, muito sério. Tem muita coisa pra falar. O Breno comentou, eu assisti uma live do Breno Galante. Essa live aconteceu no dia 26/2. Eu não sei se você tá assistindo o vídeo logo que lançou, mas a live aconteceu no dia 26. E ele comentou ao vivo ali sobre uma mensagem que ele recebeu de algum analista ali dentro do Galo, né? Ele não fala o nome, obviamente, por motivos óbvios. Mas alguém que faz análise de desempenho do Atlético mandou para ele exaltando os números, né? Falando, como o Filipão exaltou ali na entrevista, né? A pessoa disse que a má vontade do torcedor, de aceitar alguma coisa, é o que está influenciando, né? Mas vemos que o lado empresarial da instituição Atlético está bem aflorada e isso mostra uma visão extremamente limitada das pessoas dentro do Atlético, no meu ponto de vista, tá? O Galo tá satisfeito por ser o quarto do Campeonato Mineiro? Essa é a questão que eu faço. Tá atrás do Cruzeiro, tá atrás do América, tá atrás do Tombense em pontuação. E mesmo se ganhar o último jogo, não passa esses times. E aí eu pergunto novamente, você que cuida dos números do Atlético aí, realmente era isso que o Atlético queria? Era meramente ser o primeiro colocado num grupo extremamente fraco? As experiências, elas não tem que vir com uma derrota para funcionar. Se não tá funcionando ali dentro do jogo mesmo, você tenta outra coisa. Agora, um analista chegar e mandar dados falando que a torcida tá de má vontade porque é o Filipão, também é cuspir na cara do torcedor. Me desculpa. Não é má vontade. A gente quer ver a instituição Atlético crescer. Se os empresários, a parte empresarial está satisfeita mediocremente por o Atlético simplesmente estar em primeiro numa chave extremamente fraca, a gente não tem esperança de crescimento em uma Libertadores, em um Campeonato Brasileiro. Vocês ficaram realmente satisfeitos com o Atlético conseguir meramente o 3º lugar no Brasileirão no ano passado? Porque isso sempre volta a ser pauta, né, nos discursos do Atlético. O Galo teve um crescimento, mas não pode. O crescimento ele poderia vir antes. O Atlético poderia ter batido campeão se tivesse... A galera quer olhar muito o copo meio cheio. Não pode olhar só o copo meio cheio. Tem que dividir isso aí. Olha, o Atlético fez um jogo legal em certo ponto. Teve um bom número ali de posse de bola. Mas a posse de bola do Atlético não gerou nada. Esse mas aí faz uma diferença pro torcedor. Pro cara da imprensa que analisa o futebol. Pro cara que é entendido de futebol. O Galo deu 16 chutes a gol no jogo contra o América, mas desses 16, somente 7 foram na reta do gol e só um virou gol. Opa, então nós temos um número bom de chutes, mas nós temos um número ruim de aproveitamento em gol. Uma empresa que quer crescer, ela tem que pegar esse número e não é jogar o ponto positivo para sua torcida e deixar o ponto negativo de lado, não. Você tem que enfatizar no ponto negativo e fazer com que aquilo ali se torne positivo. Então eu não estou entendendo a ideia do Atlético de que jogar para a torcida os números de um jogo ruim, de um jogo que incomoda a visão de quem está assistindo, é legal. O Atlético ele teve mais roubadas de bola. O goleiro do América foi eleito o melhor em campo, então o Atlético funcionou. Não. É isso mesmo que vocês estão pensando? Que porque o goleiro fez 2, 3 boas defesas e foi eleito,
ou era pra ter sido eleito, teve gente que não elegeu por causa do gol, como o melhor em campo, que ele teve que fazer algumas boas defesas. Gente, uma das defesas, inclusive, foi do próprio jogador do América, que muitos elegeram como melhor em campo. Então, quer dizer que pelo goleiro o ataque funcionou? Não. O América fez 1-0 e recuou. Vocês pegaram essa análise também? Eu pergunto pra você aí que faz a análise estatística do Atlético, que mandou essa informação. Vocês analisaram que o América recuou as linhas, que o técnico fez substituições enchendo mais o meio de campo pra deixar o time um pouco mais recuado, pra não ser tão pressionado enquanto tava sem a bola? Vocês analisaram isso? Ou só analisou que o goleiro teve que fazer 3, 4 defesas? Porque tem que analisar isso. Por que o goleiro do América teve que fazer grandes defesas? Foi porque o Atlético conseguiu fazer bons grandes ataques? Ou foi porque a postura do América mudou depois do gol e o time recuou no segundo tempo? Isso ninguém fala. Isso ninguém falou. O Atlético recuou. O América, recuou no segundo tempo. Mudou sua postura. O técnico mudou a tática, porque se tivesse continuado agressivando igual foi no primeiro tempo, o Galo tinha tomado mais gols. Mas você pegar um número depois de um jogo e não analisar os fatos do jogo é um grande erro, e eu vejo o Atlético simplesmente caindo de produção cada dia mais e mais, se essa for a sina do clube. Você não pode pegar só os números como base, você tem que observar e analisar. O futebol é assim. Assim como qualquer empresa é assim, no marketing não adianta nada você estar vendendo muito arroz e o seu adversário está vendendo muito mais arroz que você, mas o seu número de venda tá bom. Peraí, por que o outro cara tá vendendo mais arroz que eu se eu vendo o mesmo tipo de produto? Será que o arroz dele tem alguma diferença? Será que o pacote é mais bonito e por isso o pessoal pega? Será que é a diferença de preço que tá fazendo? Você tem que olhar o todo, não é só o meu número tá legal e dane-se o outro. Então, quando eu vejo a galera mandando esse tipo de coisa pra imprensa que a gente acompanha, no caso eu acompanhei aqui a live do Breno Galante com o Bolivar no dia 26, como eu falei, quando eu vi ele comentando esse número aqui, eu não acreditei que o cara mandou isso pra ele. Obviamente não é dito o nome, né, mas, porra, essa é a postura que a gente tá vendo no Galo hoje. Não pode. O Atlético não pode se contentar em ser o primeiro do grupo fraco, não. O Atlético tem que se contentar em ser o primeiro geral. Porque o time é grande. A gente quer se tornar uma das maiores potências do país. Assim não vai dar. Assim não vai dar. Tem que esperar e tal que vai acontecer. Gente, tem que tomar providências para que isso aconteça. Sejam providências psicológicas, seja alguma coisa técnica, eu não sei. Eles são pagos lá para fazer isso. Eu tô falando aqui o problema e tô até dando uma pré-solução. Agora quem tem que achar a solução final é quem trabalha lá dentro. Se eu estivesse trabalhando lá dentro, eu estudaria e daria a solução final, mas não é meu papel. Parte da imprensa pede a volta de 2 volantes, mas não seria melhor povoar o meio e rever a posição do atacante? O Paulinho, até anotei aqui, o Paulinho não tá muito bem e tal, tem que substituir para não queimar, eu já até comentei um pouco sobre isso. E sim, não adianta nada você chutar os jogadores ali achando que vai funcionar. Colocar o Hulk e o Paulinho lá pra ser a dupla de ataque, e eles não estão funcionando lá na frente. Porque eles não estão ficando lá na frente. Isso é um trabalho tático. Se não tá bom com os dois, o Hulk já não tá caindo pelo lado direito, monta com o Hulk do lado, o Rubens do outro lado, coloca o Scarpa ali no meio para armar jogada, coloca um meia que vai fazer a saída e volta, que geralmente é o Zarate tá fora no momento, mas se não tem o Zarate, coloca o Alisson para fazer essa função. Sabe, essa função mais meia, defesa, ataque, enfim, você tem que achar alternativas. Ah, porque o Paulinho e o Hulk tem nome, tem que sempre colocar os dois. Eu não acho. Mesmo que a maioria da imprensa ache que tem que ser unanimidade Paulinho e Hulk, porque no ano passado funcionou, eu prefiro olhar o agora. Agora, se não tá funcionando, modifica um jogo. Não tô falando pra modificar pra sempre. Modifica num jogo que dá pra modificar. No próximo jogo nós vamos pegar o Ipatinga, que é o que vai sair antes desse o jogo, logo depois desse vídeo aqui. Nós vamos jogar contra o Ipatinga. Testa sem os dois lá na frente. Testa com o Hulk um pouquinho mais recuado, mas chegando mais próximo do Paulinho. Ou então saca o Paulinho, manda o Hulk ficar lá na frente. Eu não sei, tem que achar alternativas. Isso não tá acontecendo. Tem sempre que jogar com aquele mesmo esquema. Com poucas variações no meio campo só. Tem que
achar formas melhores e treinar aí os pontos fortes e fracos. Olha o ponto forte, Filipão. O que deu certo pro Cuca é que ele olhava os pontos fortes dos jogadores e mesmo precisando, por exemplo, que um Keno voltasse para marcar, ele nunca mandou o Keno sair lá da ponta lá para poder fazer a jogada dele pro meio ou cruzar na área, não. Ele só pedia pro Keno colocar um algo a mais. Você tem que fazer isso também. Pegar os pontos fortes dos jogadores, utilizar os pontos fortes e tentar implementar o que eles puderem na sua tática. Então, sim, eu não concordo com a volta de 2 volantes. Eu acho que isso tem que ser esporádico, dependendo do adversário que você vai pegar. Se você vai jogar contra um Flamengo lá no Maracanã, é 2 volantes. Agora, se você vai jogar contra um Flamengo aqui, você tem que propor jogo também. Se você quer ser do tamanho do Flamengo, você não pode esperar o Flamengo propor jogo, ou o Palmeiras propor jogo, igual acontece na Libertadores. Todo ano a gente sai da Libertadores, por quê? Porque o Atlético espera muito reativo, tirando 2021, que foi um acaso, por causa da regra. Agora, 22 e 23, a gente saiu pro Palmeiras, justamente porque o time espera demais. E isso não é só do Filipão, isso já vem de tempo. Não, o time tem que propor, tá jogando em casa, com a força da sua torcida ali que você quer que anda junto. Então você tem que mostrar um futebol mais ativo, fazer os caras sentirem medo de jogar com você, mas não. Coloca aquele futebol reativo contra um Cruzeiro sendo remontado, contra o América que tá com 17 jogadores diferentes. É dureza, sabe? É dureza. Então, tem que repensar essa questão aí. Responsabilidade da direção, comissão técnica, Filipão e jogadores. Acho que isso eu já falei, não vou nem repetir não, porque o vídeo já tá gigantesco, né? Mas a responsabilidade da direção, da comissão técnica, do Filipão e dos jogadores, acho que eu já deixei bem claro aqui durante todo esse tempo. Cada um tem a sua responsabilidade, não é só do Filipão. Se o Filipão ficar, acha que o Galo vai ser campeão de algo? Foi uma pergunta aí que eu recebi também. Acho que sim. Eu acho que eu não sou da galera que grita sou a favor da saída do Filipão agora. A gente tem que esperar aí o final do Campeonato Mineiro para ver como é que vai funcionar, se o time realmente vai ter essa evolução ali no finalzinho que pode acontecer. Mas é uma coisa a se preocupar sim. E eu não sou a favor agora da volta do Cuca não, tá? Do jeito que a galera tá, do jeito que a galera tá pedindo, eu não acho que é certo. O Cuca não volta para a gente precisa de algum técnico que quando chegar no Galo, pro Galo no lugar do Filipão, seja agora por causa de alguma derrota mais contundente, uma eliminação, ou seja no final do ano, mesmo com o Filipão fazendo um bom trabalho, ele já falou que não fica. O técnico tem que chegar, tem que ser alguém para fazer um trabalho igual o Abel faz no Palmeiras, 3, 4, 5 anos. Não adianta você trazer o Cuca, porque o Cuca ele não faz um trabalho de longo prazo. Sem falar que eu acredito que tem parte da diretoria que não curte muito ele. Né? E agora é SAF, os caras são donos, eles que mandam. Então, eu não vou encorpar esse... Eu sou muito fã do Cuca, eu acho que é o maior treinador da história do Galo até hoje, mas eu não sou a favor da volta do Cuca agora não, porque o Cuca não vai fazer um trabalho de longo prazo no Galo. Ele só ficaria até o fim do ano e depois banana. E a gente precisa de alguém que faça um trabalho de longo prazo no Atlético, para manter o Atlético em alto nível, como o Palmeiras é mantido em alto nível até hoje. O Flamengo, por exemplo, é um caso à parte, né? O Flamengo tem tanta qualidade de jogador que os caras acabam segurando ali o patamar do time e tudo mais. Tem muito dinheiro. Agora, o caso do Palmeiras, por exemplo, é o inverso proporcional, que eu acho mais certo. Né? Que muda jogador, o técnico tá lá, a filosofia é a mesma, uma filosofia campeã, uma filosofia que nesse momento mantém o Palmeiras sem perder um jogo no campeonato estadual. E ele não é o primeiro, ele tá atrás do Santos, se eu não me engano. No geral. Mas não perdeu no campeonato estadual porque tem uma filosofia já pré-estabelecida, independente dos jogadores que jogam. Então eu acredito sim que o Galo tem grandes chances de ser campeão, mas não pode depender só tecnicamente dos jogadores. Precisa que o Filipão mude sua postura fora de campo para ter a torcida apoiando e precisa que taticamente o time evolua. Por mais que o Filipão não seja esse cara que vai ter grandes mudanças, ele tem que ter alguém do lado dele, um Lucas Gonçalves que tá ali, né? Alguém ali, o Vitor, não sei. Alguém tem que ajudar o Filipão a enxergar que ele precisa fazer algumas mudanças para poder realmente fazer o Galo crescer. Tá certo? Peço desculpas pelo podcast gigantesco, mas foi quase um desabafo, né? Mas vai ficar aí como podcast. Mais de quase 1h20 de vídeo. Espero que você tenha curtido, tá? Se você ficou até aqui, eu acho que você corrobora com parte do que eu falei. Então,
Deixa aí o seu like para dar uma força pro nosso conteúdo. Prometo que os próximos podcasts aí a gente vai ter convidado. Não sei o tamanho que vai ficar, mas vai ser mais interessante do que ficar olhando só pra mim. Se inscreve no canal. Sua inscrição é muito importante aí pra ajudar, tá certo? Se você gostou desse papo, se você concorda com o que eu falei, ou se você acha que alguma coisa que eu falei aqui valeu a pena, compartilha também, que é muito importante para ajudar o conteúdo, tá certo? Esse foi o nosso podcast GR de hoje. Agradeço de coração, prometo que nós vamos ter mais aí com um pouco mais de frequência. Vou trazer mais convidados, então fica ligado para você estar sempre bem informado aí, se divertir bastante com o nosso papo, com a nossa conversa. Tamo junto, tá certo, galera? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, até o nosso próximo podcast GR. Valeu e falou!